riscos ambientais. E não sei se vocês recordam, né, mas o risco ambiental, ele segue uma classificação de acordo com a natureza e a atividade da empresa. E como que a gente consegue levantar o risco, né, ambiental de uma determinada atividade operacional? Primeiro que existem várias ferramentas para com que a gente consiga fazer esse levantamento. E essa ferramenta, ela vai, né, de acordo com a natureza da empresa, porque para que haja risco, é necessário que exista um perigo. O perigo é a fonte, é a natureza daquilo que pode oferecer um tipo de risco. Então, quando a gente, né, falou sobre esse conteúdo de risco ambiental, a gente tem que entender que, primeiro, a empresa tem uma determinada natureza, uma origem de atividade que gera um risco, seja ele social, seja ele ambiental, seja ele econômico, né? Seja ele de baixo impacto, de médio impacto ou de alto impacto. A ideia é que a gente consiga fazer esse levantamento por meio, por exemplo, de uma ferramenta muito simples, que seria ali um checklist. Provavelmente você já fez uso dessa ferramenta em algum momento e ela ajuda a gente a entender, né, esse perigo, que são, né, riscos que advêm dessa natureza. Então, olha só, a atividade da empresa é de extração. Essa extração, ela pode ser dos minérios que nós falamos, né, que são aí fontes não renováveis para a questão do meio ambiente. Ela pode ser, né, por extração de petróleo, pode ser, né, por exploração ambiental. Então, há várias naturezas de atividade que vai, né, de acordo com o processamento operacional, organizacional, gerar um risco ali. Esse risco, ele vai ser tanto de natureza pura ou, né, especulativa, que pode envolver a própria propriedade, pode envolver as pessoas, né, sejam eles políticos, administrativos, e a gente tem, né, a obrigação de olhar para a estrutura organizacional e tentar entender qual é a natureza que ela tem como atividade para que a gente consiga entender o risco. Então, vamos pegar aqui, né, por exemplo, as empresas de geração de energia com, né, a construção aí de hidroelétricas, né? Aqui no Mato Grosso a gente tem bastante as PCHs. Não sei se você conhece, né, o que é uma PCH, é uma pequena unidade, né, de geração de energia, e ela, né, é pela força da água. Então é feito ali, né, um dique de contenção, uma estrutura que capta aquela água, e a partir daquilo ali você, né, começa a gerar um reservatório de água para com que você consiga gerar as turbinas, e essas turbinas fazem o processo aí de geração de energia, claro, né, levando para a elétrica. Então você consegue observar e fazer as análises de que esse tipo de atividade, ele tem uma natureza de construir um reservatório de água. Então, a partir deste ponto é que os riscos começam a existir, certo? Então, lá, né, no vídeo que eu subi para vocês, por exemplo, do acidente que aconteceu em Mariana, ela era uma barragem, que é também, né, advinda aí das hidroelétricas, a geração de energia. Então, existe ali, né, um espaço que é construído para poder armazenar aquele rejeito que é lama com terra, né, dessa água parada que vai, né, gerar ali, né, o processo para acúmulo
daquela água. Então, aquela natureza de atividade, que é a reservação daquela água naquele ambiente, aquilo tem uma potencialidade. E essa potencialidade, ela precisa ser levantada, ela precisa ser analisada. Eu preciso entender a natureza de eu ter aquele risco ali. E os vídeos que eu subi para vocês, né, todos eles mostram isso. Vocês viram quantos vídeos a gente viu lá nesse sentido? Espero que vocês tenham assistido todos eles que eu coloquei, né, nesse sentido. E aí a gente começa a entender que existe, né, uma possibilidade de contato, de exposição ao redor de onde aquela estrutura está armazenada. Então, faz uma análise, né, ao redor do município onde você está inserido, na nossa região, e você começa a avaliar, né, quais seriam as naturezas das empresas que a gente tem. A gente tem empresas do agronegócio. Então, vamos pegar as empresas agrícolas. Qual que é a natureza da atividade agrícola? Né? Plantação. Então, você tem ali um preparo de terra. Esse preparo de terra envolve, né, alguns tipos de produtos que podem ser, né, minerais que tenham uma certa potencialidade de agressão ao próprio solo, aos lençóis freáticos e fauna e flora, por exemplo. Né? Nós temos ali, né, quando o plantio acontece, nós já temos uma natureza de agrotóxicos que precisam ser, né, aplicados naquela vegetação para controlar pragas. Então você tem produtos químicos. A natureza é química. Então, a partir daquele ponto, o que aquilo pode, né, gerar de risco ao meio ambiente onde ele está inserido? É importante que você consiga compreender isso. A natureza do perigo é uma coisa. O risco são as consequências que virá a partir da exposição, a partir da manipulação daquela natureza de atividade. Então, isso pode gerar, né, uma contaminação para o solo, pode gerar uma contaminação com a água, isso pode reduzir a biodiversidade. Por exemplo, nós temos aí, né, eu subi o vídeo para vocês, nós estamos com a COP26 aí lá em Glasgow, né, e um dos temas principais é o desmatamento. Então, quando a gente fala de questão agrícola, a gente está falando de expansão de terra, derrubada e plantio de grãos. A gente tem uma natureza de atividade que precisa de terra para plantio. Consequentemente, ela vai, né, precisar de área limpa para a produção, correto? Então, há uma natureza de atividade que gera, né, uma diminuição, por exemplo, da vegetação nativa. Vocês compreendem a natureza? Então, isso é um perigo. Consequentemente, isso gera um risco para toda a biodiversidade, para toda a biota que está inserida, a partir do momento que eu começo, né, a tirar aquela vegetação dali. A gente está falando de riscos ambientais. A natureza de uma atividade econômica, ela contribui, né, para com que todos os seus entornos tenham o impacto de um risco que gera daquele tipo de, né, atividade econômica ali. Então, o que vai acontecer? Tudo depende do tipo do empreendimento, né? Tudo depende do tipo de negócio que eu tenho. Eu preciso fazer uma avaliação dessa característica dentro dessa região onde eu estou inserido. Eu vou ter que identificar todos esses perigos. Então, se eu tenho produtos químicos, né, se eu tenho algum tipo de material que ele vai destruir, ele pode, né, de alguma forma ali impedir com que outras fontes, né, de vida dentro do meio ambiente ali inserido deixem de existir. Eu preciso fazer uma consolidação de todas essas hipóteses de acidente. Olha só, as indústrias, elas trabalham com um produto chamado amônia, não é? Que é para refrigerar a indústria para com que haja ali, né, a conservação dos alimentos. É um produto tóxico, químico.
Se você o respirar, você tem ali, né, várias consequências para a sua saúde. Pode levar até a morte. O próprio animal pode, né, vir a óbito se ele ficar exposto àquele tipo de produto. Então, a natureza da indústria gera riscos, por exemplo, né, de um acidente onde pode haver um vazamento de amônia. Aquilo ali tem impactos em todo o entorno do negócio. Então, eu preciso fazer um levantamento, o checklist é uma ferramenta simples que eu estou demonstrando, tá, gente? Que a gente pode fazer isso. Um 5W2H também pode ser utilizado para isso. É necessário fazer um levantamento de uma estimativa de efeitos físicos, de efeitos ambientais, uma avaliação de vulnerabilidade daquela região onde as coisas estão inseridas. Por exemplo, qual é a frequência dessa natureza, desse produto que eu tenho, né? Ela é constante? Ela é temporária? Né? Isso está permanentemente dentro da minha atividade econômica, porque se ela estiver, eu preciso gerenciar tudo isso. Porque senão, vai acontecer tipo o que aconteceu com o Césio lá, vocês viram lá, né, no vídeo que eu subi, o acidente, coisa que, né, assim, ó, foi uma displência de alguns, um material radioativo, de uma natureza, né, extremamente perigosa, ficou ali ao leão, olha lá o que aconteceu com as pessoas. Então, é necessário avaliar a natureza das atividades econômicas para você poder fazer essas análises. E, a partir disso, você vai construir, né, uma análise dos seus riscos. Esses riscos, né, de acordo com essas atividades econômicas, você vai fazer um levantamento. Extremamente remoto acontecer alguma coisa, né, algum tipo de exposição acidental a essa determinada atividade que é esse produto. Não, tá, pode ser, beleza, é extremamente remoto. Mas e se for só remoto? Pode acontecer. Você começa a subir o nível da possibilidade. Espera lá, é pouco provável. Não, agora é provável. Opa, é frequente essa exposição, essa continuidade desse produto, da natureza dessa atividade. E se vier a acontecer, a quantidade de pessoas, o ambiente e o entorno que se, né, que estará exposto a isso, pode ser catastrófico. Uma situação crítica, isso pode ser, né, algo mais trivial, mas pode ser desprezível. Tudo vai depender da natureza do produto. E, a partir disso, você constrói uma matriz de risco. Essa matriz de risco, né, que você vai classificar aquilo ali como, olha, remoto, pode ser, né, pouco provável, provável. Não, a situação aqui é crítica. A partir disso, você constrói essa matriz, e essa matriz ela vai dar lugar para um plano de ação. É necessário construir um plano de contingência. Porventura vem acontecer, existe a probabilidade de acontecer, né, um acidente que envolva esse produto químico, esse volume de matéria, né, orgânica, vai causar riscos a muitos envolvidos. A propriedade, a estrutura. Então, os riscos ambientais, eles estão diretamente ligados com a natureza da atividade, que é aonde se origina, né, o perigo. É a natureza daquilo que vai oferecer risco aos envolvidos. Então, este aqui é um dos assuntos que vai compor, né, a estrutura organizacional, e o gestor precisará avaliar, analisar. Você, dentro da organização onde você está inserido, você precisa fazer essa análise, você precisa fazer essa avaliação. Então, qual que é o meu nicho de trabalho? O que eu tenho aqui dentro que gera, né, essa natureza perigosa? Se existe uma natureza perigosa, o risco
é a partir do momento que eu começo a manipular, a operar. Quanto mais próximo eu chego dessa natureza, maior vai ser o risco, né, que eu corro. E se vier a acontecer um acidente, né, com uma estrutura física, com a exposição daquele tipo de material, isso pode ser crítico ou não. É por isso que é necessário que a gente tenha esse levantamento, tanto de perigo e os riscos, que eles podem ser baixos, né, médios ou de grande impacto. E aí a gente tem que verificar se essas probabilidades de ocorrências, elas são remotas, elas são pouco prováveis, muito prováveis, prováveis. E caso venha acontecer, isso é crítico, isso não tem, né, nenhum impacto algum. O importante é que exista esse levantamento, esta análise, e a partir daí se construa um plano de contenção. A probabilidade de ocorrência ocorreu, como que a gente procede? Como que a gente vai agir diante, né, desse sinistro, que é um acidente, uma catástrofe?